Deus seja louvado para sempre, engrandecido seja o nome de Jesus, a Ele a honra, a Ele a glória e o louvor, exaltado, glorificado por todos nós. Estamos agradecidos por esta oportunidade de estarmos juntos, retornar a esta casa, cultuar com os irmãos, constitui um privilégio, uma alegria, uma honra. É um misto de gratidão com responsabilidade rever aqui o pastor Jairo, presidente desta casa, com toda a sua família. Pastor Jairo, que nutrimos um carinho, uma amizade. Eu já coopero na Assembleia de Deus aqui em Ribeirão Preto já há alguns anos, e retornar é muito bom. Pastor Jairo, Deus seja louvado pela vida do Senhor, e a todos os pastores congregacionais. Eu tenho muitos amigos aqui que eu coopero. Deus seja louvado por cada um dos senhores, bom revê-los, que a boa mão de Deus esteja sobre todos, em nome de Jesus. Pastor Gesiel, pastor Lucas, amigos, e o pastor Jefferson com a diretoria do departamento de homens desta igreja, e a irmã Rosana, que lidera essas mulheres. Deus abençoe a cada uma das senhoras. Saudações de minha casa, minha esposa Fernanda e as nossas crianças, a Caroline e o Otiniel, a todas estas mulheres e esta igreja e o departamento de homens. Eita, homens! Lá na nossa casa, na nossa igreja, iniciamos também um departamento de homens, porque o círculo de oração é tradicional, né, irmão? Na Assembleia de Deus, as irmãs do círculo de oração. Aí os homens que não eram obreiros, alguém perguntava: você é obreiro? Ele dizia: não. Então o que você faz na igreja? Nada. Agora nós temos um departamento de homens. Está aí, ó. Tem macho aí? Deus abençoe vocês em nome de Jesus, e esta igreja por essa iniciativa tão nobre. O Obed e Tainá são amigos de caminhada. Deus abençoe vocês, pastor Obed, essa dupla que canta demais, né, irmão? Que bênção. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Trouxe Bíblia e diga glória a Deus. Localiza um texto do Antigo Testamento, que é o segundo livro de Samuel. Segundo livro de Samuel, capítulo 23. Segundo livro de Samuel, capítulo 23. Eu quero convidá-los para o endereço dos versículos 11 e 12. Capítulo 23, versículos 11 e 12. Vamos refletir na palavra de Deus. Texto sagrado, aquele que o tem, diga amém. E depois dele, Samar, filho de Agé, o Ararita. Quando os filisteus se ajuntaram numa multidão, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugira de diante dos filisteus. Este, pois, se pôs no meio daquele pedaço de terra e o defendeu, e feriu os filisteus, e o Senhor
efetuou um grande livramento. Vamos ler essa última parte. E o Senhor efetuou um grande livramento. Vamos lá? 1, 2, 3, já. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos queridos, eu estava raciocinando e pedindo a Deus um direcionamento para ministrar-lhes nessa oportunidade, quando esse texto saltou da Bíblia e me fez debruçar em uma leitura intensa, e eu pude pensar algumas lições espirituais e práticas para a nossa vivacidade cristã. E nesta noite tão especial, uma noite de celebração pelos departamentos de mulheres e homens, eu quero trabalhar dentro de um elemento da hermenêutica no que tange sermões ou sermão, um sermão biográfico, uma historicidade a respeito deste personagem que o versículo 11 destaca por nome Samar. Existem 2 textos difíceis da Bíblia para se pregar. O primeiro texto difícil é o fácil. Porque o fácil, você, ao ler, ao saber do endereço, você diz assim: conheço. Esse texto aí eu li hoje. Esse personagem aí eu dissequei essa semana. Esse texto aí eu já trabalhei numa exegese muito sabido, muito conhecido, esboçado, tanto em prédica quanto em cântico. Logo, você estará extremamente propenso a desdenhá-lo. Muito simples. E o outro texto difícil de se pregar é o difícil, pela complexidade. Você olha o endereço bíblico e diz assim: pastor Toniel, hoje é sábado, irmão. Hoje é um dia de descanso. Vem com um texto desse, eu não estou pensando mais não, eu penso de segunda a sexta. Não, esse texto não, pastor. Esse texto de alta complexidade pode lhe remeter a um desinteresse. E esses 2 textos, o fácil e o difícil, tem um desafio quando você está diante dele para a exposição. Logo, o difícil te afasta pela complexidade, e o fácil te afasta pela simplicidade excessiva. Mas eu quero a sua atenção, porque eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Pastor Otoniel, esse personagem aí eu nunca li. Fique tranquilo que eu quero lhe ambientar. Pastor, esse aí eu já conheço toda a sua história. Então permita-me compartilhar com você as lições que esse texto nos traz. Usando ainda uma ferramenta da hermenêutica, eu quero trabalhar dentro de uma perícope, nesse capítulo 23. É um pequeno recorte que você faz do texto e destaca uma seção e vai debruçar na mesma. E esse texto é tão interessante porque traz a história desse personagem que eu já disse aqui, vou repetir várias vezes, por nome Samar. A história de Samar começa no capítulo 23, no versículo 11, e ela vai até o 12. São 2 versículos. 2 versículos com lições riquíssimas para nós, que a sensação que eu tenho é que foi escrita agora à tarde, de tão oportuno, de tão pertinente a nós. E eu quero trabalhar com você, pautando-me desse cenário de testamento davídico. Por que eu digo isso? Porque no capítulo 23 o Davi está citando os nomes
de valentes e de guerreiros que ao longo do seu ministério tiveram os seus marcos, os seus momentos, todos os desdobramentos da sua história de guerreiros, e o Davi vai listando todos eles. O Samá é um dos, e a história dos valentes de Davi começa lá no capítulo 16 do 1 Samuel. Por quê, pastor? Porque no confronto com Golias, o Davi sai vitorioso, e essa vitória trouxe ou acarretou uma perseguição. Dotado de um sentimento de inveja, o Saul vai persegui-lo, e nessa perseguição o texto sagrado diz que o Davi ruma-se para um endereço chamado Caverna de Adulão. 1 Samuel 22. E na caverna de Adulão a Bíblia diz que jazia, ou exilava, ou se ajuntava 400 homens endividados, vivendo em aperto, é o termo que o texto usa, à margem da sociedade, já não eram mais bem-vindos, bem vistos, benquistos, homens sem moral nenhuma no seu convívio social, se refugiavam nessa caverna de Adulão. O texto sagrado diz para nós que o Davi chegou lá. A sensação que se tem é que alguém diz, é mais um, e agora de 400 são 401. Mas o Davi vai trabalhar num processo de validação social, questão igualitária. Já havia sido ungido como rei, mas ele não chega lá com nenhuma prepotência. O Davi chega como um dos tais, e nessa abordagem, nesse convívio, o texto sagrado diz que Davi vai o ressignificando-os, Davi vai reformatando-os, e desses homens endividados, a Bíblia diz que Davi os fez valorosos. De medrosos e fugitivos, Davi os fez valentes. 1 Crônicas capítulo 14 diz para nós que o mais fraquinho, permite-me usar esse termo, o mais menos habilitado, valia por 10 dos outros exércitos, e o mais preparado, o texto sagrado diz que valia por 1000. Quando você vê esse cenário, você diz, realmente foi um processo de recomeço, ressignificação, restauração, novas oportunidades. Abre aspas, dias atrás alguém disse assim para mim, pastor Toniel, como é que se prega graça e Jesus no Antigo Testamento se Jesus aparece no Novo? Eu disse, meu filho, é tantos endereços, que é um exemplo, caverna de Adulão. Quem é que trabalharia com homens sem nenhum valor, endividados, caídos, fracassados, encavernados, exilados, marginalizados, desmoralizados? Davi chegou e disse, eu quero esse, 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 eu quero esse. Pastor, o que significa isso? Isso é graça, irmão. É graça que Jesus nos encontrou encavernados em algum lugar e diz, eu quero esse, eu quero esse, eu quero esse, eu quero esse, eu quero aquele. Dentro dessa perspectiva, Davi vai restaurá-los, e agora eles se tornam valentes, ponto. Não dá para nós falarmos aqui dos 400, obviamente eu não tenho capacidade intelectual para isso, e vocês não têm nem paciência, e nós não temos tempo oportuno. Pastor, não dá para falar dos 400 não, mas o capítulo 23 destaca 37, também não dá para falar de 37. Mas dos 37 se destaca 3, também não dá para falar sobre os 3. Vamos falar de 1. Qual é o nome dele? Samá. Só que é interessante porque a história do Samá começa no versículo 11. Só que desde o 8, o texto destaca para nós 2 personagens que é digno de nota, só título de lampejo. Depois você pinça esses personagens, trabalha nele, dá uma melhorada e aplica, é maravilhoso. Olha só,
Olha o nome do personagem do versículo 8: Josebe-Basebete. Nunca ouvi falar, pastor. Parece que eu estou vendo a cena, o Davi entrando na caverna de Adulão e dizendo assim: e você, rapaz? Como é que é teu nome? Ele disse: Josebe. Josebe de quê? Basebete. Vamos trabalhar? Vou fazê-lo guerreiro. Bora lá, tá afim? Parece que eu estou vendo o Josebe. É agora, Davi, vamos se preparar, vamos lá, estou pronto. Qual é o meu instrumento? Cadê a minha espada? Davi diz: não, vai ser espada não, eu vou lhe preparar com uma lança. E a Bíblia diz que Josebe-Basebete, preparado na lança, de uma só vez, a Bíblia diz que ele matou 800 homens. Tá bom para você assim? Pastor, o que eu aprendo com isso? O instrumento primário de um guerreiro não era a lança, era a espada. Parece que eu vejo o Davi dizendo assim: e aí, Josebe, bora aprender a guerrear? Bora, cadê minha espada? Não, você vai ser a lança. Lança? Mas todo mundo tem espada, mas você vai ser lança. Por quê? Porque você não precisa ter o instrumento da maioria para escrever sua história. Bora de lança? Só que é só para você pensar depois e dizer: legal o Josebe, o Basebete. Só que tem mais um personagem aqui no versículo de número 9 e 10, que é o Eleazar. O Eleazar é interessante a história dele, porque o texto diz que quando ele estava defendendo a sua partilha, o seu pedaço de terra, quem olhava de longe dizia assim: eita, que a espada está grudada na mão dele. Aí eu fui ler os comentaristas, pastor Jário, e comentarista é assim, permita-me, é um barato, porque eles escrevem o que querem, é comentário deles. Aí um comentarista escreveu assim, ó: a espada estava grudada na mão de Eleazar, porque ele sentia cãibras no antebraço. Ok. O outro diz: cãibra não, sangue que escorria na lama, grudava no cabo e ele segurava. Ok, o texto sagrado só diz para nós que ele se cansava e a espada estava grudada na sua mão. De cãibra ou com sangue, só sei de uma coisa que o texto diz: cansado, não largava. Cansado, não largava. Cansado, não largava. É essa a lição para nós. Pastor, não entendo. Vai entender agora. Estou falando com homens e mulheres que veio aqui e alguém diz assim: e aí? Ele diz: cansado. E cantei hoje já 2 canções. É tão interessante porque o salmista diz assim: aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, trará consigo os seus molhos. Olha que salmo lindo, né, irmão? Tem um tom assim missional, mas é legal porque vem também para a questão eclesiástica. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, trará consigo os seus molhos. Olha que coisa linda, olha o sincronismo, olha o detalhamento do sincronismo bíblico: andando e chorando. Pastor, por que essa ênfase? Porque a Bíblia é com ênfase, andando e chorando. Só para dizer para nós, Otoniel, quem é que foi que te disse que para chorar tem que parar? É andando e chorando, andando. Estou falando com alguém que chegou aqui, alguém falou: rapaz, você está chorando? Estou, mas eu vim. Está chorando? Estou, mas já cantei no coral. Está chorando? Estou, mas já dei lugar aqui. Está chorando? Estou, mas eu já adorei. Está chorando? É essa a ideia do Eleazar. Melhor isso aí e prega depois. Aí chegou no versículo 11. Se o telão projetar para nós, vai ficar muito mais claro ainda essa leitura coletiva e familiarizada. Olha o que diz o versículo 11: e depois dele quem? O Eleazar e o Josebe e os demais, ok? Tá. Depois dele, vírgula, Samar. E olha só que interessante, uma das regras e lições da hermenêutica é: quando não se entende uma palavra, leia o versículo. Quando não se entende o versículo, leia o capítulo. Quando não se entende o capítulo, leia o livro. Então, eu quando parei ali, disse: depois dele, Samar. Eu li o contexto. E eu perguntei para o Espírito Santo: qual é a lição que o Senhor quer me dar, a iluminação nesse 2 versículos aqui? Aí fui fazer uma exegese básica do tema do nome Samar. Samar significa desolação. Escute bem,
Samá significa desolação. Se eu perguntar agora qual é o significado do seu nome, alguém vai dizer: pastor, sei não, nem parei para pensar nisso. Não é a nossa cultura. Nossa cultura ocidental não tem essa ideia. Agora, nos tempos bíblicos, na cultura de lá, o nome carregava um contexto histórico da família e tudo mais. Então esse garoto tinha como significado de nome Samá. Algum momento, alguma coisa, um episódio na família aconteceu que o pai disse assim: desolação. Como é, pai? Bota o nome desse garoto, Samá. E desolação tem vários aspectos. Por exemplo, desolado no aspecto social, afastado, sozinho, solitário. Desolado no aspecto teológico, é quando Deus entra em juízo com alguma terra e essa terra fica desolada, vazia, limpa, destruída. Desolado no sentido emocional ou psicológico, é alguém por um trauma, uma dor, uma perca. Agora você olha e fala: meu Deus, tadinho, ó fulano chorando, desolado, vazio. E a esperança? Tem não. E a expectativa? Tem mais não. O que ele está vivendo? Está vivendo uma desolação. Olha o nome do garoto: Samá. Vazio, sozinho, solitário. Ok. Eu disse: não é possível não. Como é que o Espírito Santo me ilumina para debruçar numa leitura de um texto que o personagem tem como significado vazio, sozinho, devastado, desolado? Eu disse: espera lá, se o Samá não tem muita coisa, ele é filho de quem? Aí o texto diz: Samá, vírgula, olha o texto, filho de Agé. Samá, filho de Agé. Meu irmão, quando eu mergulhei na história do Agé, pesquisando sobre a história do Agé, o pai de Samá, eu encontrei na historicidade do Agé que ele foi pai de Samá. Ué, pastor, o que é isso? É isso mesmo. Eu digo: não, pera lá, vamos lá. Agé, pai de Samá. Qual é o marco da história do Agé? Nenhum. Me diga aí o que é que ele fez. Gerou Samá. Eu falei: Espírito Santo, como é que eu vou falar de um homem que é o Samá, que é vazio, que é desolado, e o pai dele não fez nada, só gerou ele? Aí eu disse assim: bora lá, se o nome não traz história, vamos ver a terra que ele veio. O Ararita. Se é Ararita, veio de Ará. Eu disse: aí ficou bom, irmão, porque o Samá, filho do Agé, é Ararita. Você sabe qual foi o marco da terra de Ará? Nenhum. Eu disse: está complicando. O Espírito Santo colocou no meu coração e disse: tá não, lê de novo. Eu disse: Samá, filho de Agé, o Ararita. E aí ele falou: lê de novo. Eu disse: Samá, filho de Agé, lê de novo. Aí o Espírito Santo comunicou no meu coração: ele veio de onde? Eu disse: de Ará. O que tem Ará? Eu disse: nada. Ele falou: então, veio de lugar nenhum, filho de ninguém, vazio de si. Pastor, onde é que o senhor quer chegar? Estou chegando, é você que ficou. Porque se você ficou, você não veio comigo. Se você veio comigo, você está entendendo o que a palavra faz. A palavra registra 2 versículos de alguém que veio de lugar nenhum, filho de ninguém, vazio de si, e em 2005 estamos falando dele aqui, percebeu? Pastor, não entendo. Vai entender agora. Só o Evangelho consegue fazer isso, fazer história com alguém que veio de lugar nenhum, filho de ninguém, vazio de si. Só o Evangelho consegue escrever 2 versículos da Bíblia de alguém de lá. Quem é o pai dele? Ninguém. Que ele tem? Nada. Mas e aí que tem 2 versículos que tem? Estou falando com alguém.
Eu estou falando com alguém que está olhando para mim dizendo: pastor, esse negócio não é para mim não. Olha de onde eu vim, olha o bairro que eu nasci, olha a cidade que eu vim do norte, do sul, do sudeste, olha onde eu nasci, no bairro X, no bairro Y. Olha meu pai, nem conheci. Olha meu pai, morreu alcoólatra. Olha meu pai, foi pastor, eu não tenho família, eu estou vazio de si. Jesus desce na casa e disse: eu posso escrever uma história com você a partir de agora. Posso ser muito categórico e simples? Evangelho é mais ou menos assim. Não precisa de currículo, não precisa de origem. Você nasceu onde? Não precisa. Você é filho de quem? Não precisa. Você tem o que para oferecer? Não precisa. Jesus chega na frente do homem e da mulher e fala assim: não quero saber onde nasceu, não quero saber quem é teu pai nem sua mãe, e não quero saber o que você tem para oferecer. Se você se entregar, eu começo uma história contigo. Levante a sua mão agora. Sabe por que Jesus te escolheu? Estou falando com alguém que já foi apontado para você um dedo dizendo que você não era nada, mas Jesus é o único alguém que se fez ninguém para transformar em alguém o ninguém que eu era. Você está do lado de uma pessoa que tem história na graça, no cristianismo. Ok, você vem comigo no texto? Então olha só. Depois dele, Samar, é biográfico, tá? Filho de Agé, o Ararita, vírgula, olha só o que diz o texto: quando os filisteus se ajuntaram numa multidão. Por que isso aqui? Deixa eu explicar isso aqui. Os filisteus eram inimigos crudelíssimos, cruentos, sangrentos, violentos das nações. Eles eram conquistadores de terra. E sabe o que eles faziam, irmão? Eles matavam os proprietários, saqueavam a terra e tomavam posse. E lá vem vindo, se ajuntaram e vem vindo numa incursão militar. Lá vem vindo, pá. E as terras foram partilhadas, cada qual ficou com um pedaço, e o texto sagrado diz que cada um defendia o seu. De repente eles vêm subindo, e eles chegaram onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas. E o povo fugia. Então a cena é mais ou menos essa: Filisteu está vindo aí. E o que é que tem? Foge! Alguém foge dali, escapa daqui, escapa da colar. De repente o Samar dá uma olhada. E alguém: Samar! Bora, meu filho! Foge! Vamos vazar enquanto é tempo. Você vai ficar? Você vai, eu sei porque você vai ficar. Você vai ficar em honra ao nome do teu pai. Que nome? Você vai ficar em homenagem aos teus araritas. Que ararita? Então por que você vai ficar? Eu vou ficar porque eu vou ficar. Eu vou ficar porque vou ficar. Olha, pastor, que ponto filosófico é esse sem nexo? Vou ficar porque vou ficar. Porque às vezes você tem que ficar porque vai ficar. Por que eu vou ficar porque vai ficar? Porque tem gente que só fica se alguém ficou por ele. Tem gente que só faz porque alguém fez por ele. Só que está numa hora de você assumir uma identidade, amadurecer um comportamento para dizer: não fizeram por mim, faço por mim. Ninguém ficou por mim, fico por mim. Ninguém defendeu por mim, defendo por mim. Chegou a hora de você amadurecer esse comportamento, equilibrar essas emoções e não viver mais nessa dependência. Se ninguém falou, eu também não falo. Se alguém não foi, eu também não vou. Se alguém não ficou, eu também não vou ficar. Aceite o chamado que Deus te deu e diga: eu fico, e os demais não sei. Eu falo, e os demais não sei. Eu estou. É isso que eu estou falando. Para de
pode ficar nesse processo de adesão coletiva, ou efeito manada. O que é que todo mundo está fazendo? Fugindo? Ah, então fui. Não. Deixa eu dizer aqui, quem já ouviu um versículo materno? Pastor, como assim? Um versículo materno. Você não é todo mundo. Quem já ouviu esse versículo? Tem que botar na Bíblia, pastor, porque o texto diz que o povo e o Samar, não, eu fico. Samar, você não vai? Não. Está todo mundo indo? Eu não sou todo mundo. Pastor, como assim? Estou falando com alguém. Só porque na escola fala, por que você está falando? Só porque os casamentos, qualquer situação que tem, descarta, por que você quer descartar? O mundo faz proposta para esfriamento, você não, está todo mundo, vai todo mundo. Em nome de Jesus, irmão, Deus lhe trouxe nesta noite de sábado para dizer: eu tenho um propósito estabelecido com você. Está todo mundo fugindo, fica. Está todo mundo fugindo, fica. Está todo mundo no efeito manada, na adesão coletiva, na pluralidade, na coletividade, você fica. O mundo pode estar na pós-modernidade, a igreja não. O mundo pode ter um contexto histórico pré-moderno, moderno e pós-moderno, a igreja não. A igreja não é pré-moderna, a igreja não é moderna e a igreja não é pós-moderna. A igreja é eterna, porque o Deus dela, a palavra dela é eterna. Ô Samar, bora, meu filho. Não, vou não. Vai ficar? Vou. Ô Samar, você sabe que os inimigos são cruéis. E eles estão chegando, eu sei. Você não vai enquanto é tempo? Vou não. Samar, mas você vai ficar? Eu vou. Quem ficou por você? Ninguém. Quem fez por você? Ninguém. Por que você fica, permita-me usar essa informalidade, por que você fica nessa vibe de só faço o que fizeram por mim? Ou não faço porque ninguém fez por mim? Aí Deus trouxe aqui para te dizer, por que você não começa a escrever a sua história? Quem está me entendendo, diga glória a Deus. A invasão está subindo, o povo está fugindo. Aí o versículo 12 começa assim, ó. O 11 termina, e o povo fugia. Vamos lá? E o povo fugia. Aí o 12 começa assim, ó. Este, vírgula, pois, vírgula, se pôs. É mais ou menos assim. Olha o que o Samar está ensinando para nós. No 11, todos vão. Como eu não sou, eu sou este, então eu fico. Para quê, pastor? Revele o seu posicionamento em meio aos ataques do adversário, que isso é responsabilidade sua. Pastor, como assim? Por que eu fico? Porque se a terra é minha, eu sei o nível de produtividade dela. Por que eu quero a opinião do outro para ver se eu fico ou não? Então Deus trouxe alguém aqui para dizer: você conhece o nível de produtividade da tua terra, então é você que tem que estabelecer um comportamento de dizer: fico, permaneço. O inimigo é cruel, fico. São violentos, fico. Corre o risco de morrer, fico. Por quê? Porque quem não se posiciona para transformar estará passivo a se deformar. Fico. Fico. E eles vêm subindo. Só que é interessante porque o texto diz assim, ó. Este, pois, se pôs. Se
De novo, porque não é só ficar, é se posicionar. Não é só dizer assim, ó, fiquei, tá, ficou para quê? Eu vim, veio para quê? Se veio e se ficou, se pôs no meio daquele pedaço de terra. Então, carinhosamente, ó, cotoveladazinha básica no irmão do lado e fala para ele assim, ó, já que ficou, vem para o meio. Não, você não falou não, fala de novo, já ficou, vem para o meio. Já que ficou, então adora, irmão. Já que ficou, dá um aleluia pelo menos para dar uma disfarçada. Já que ficou, vem para a guerra. Estou falando com alguém, já que veio, já que ficou, já que está, então vem para o meio, vem para o meio. Se é para adorar, bora adorar. Se é para dar lugar, bora dar lugar. Se é para ofertar, vamos ofertar. Se é para contribuir, vamos. Se você ficou, vem para o... Pastor, qual é o problema de estar nas beiradas? Ficar na beirada é problema, irmão. Por que ficar na beirada é problema? Porque quem está na beirada, mais um passo está fora do caminho. Então vem. 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 Estou falando para alguém, vem. Aí tem aqueles que quando vem, ó, quem é que ficou no pedaço de terra? Samar. E o povo? Então quem está fugindo está o quê? Bora, meu filho, bora, bora. O Samar diz, não, eu vou para o meio. Você vai para o meio? Uhum. Quem é? Você tem coragem de ir para o meio? Uhum. Rapaz, para o meio você vai ficar muito à mercê. Você vai ser alvo fácil. Ô Samar, você é teimoso mesmo, hein, rapaz? Está todo mundo indo embora. Por que você não vai também? Você é teimoso? Não, eu sou convicto, eu fico. Você tem lá, pá, vamos embora, pá. Você quer se aparecer? Não quero me aparecer não. Mas por que você quer ficar aí no meio? Eu quero ficar aqui no meio para quando o inimigo chegar e saber que essa terra tem dono. Calma lá que eu chego, ó. Quando ele vem para o meio, fique tranquilo, quando você vier para o meio, você vai ter destaque, vai ou não vai? Aí quem não veio e está fugindo, vai falar o quê? Olha lá, ó, olha lá. Quer se aparecer, ó. Foi logo para o meio, olha lá. Está mostradinho, né, irmão? Olha lá, ó. Viu que está todo mundo indo, olha lá, só ele. Fique tranquilo, fique em paz, irmão. Esses dias eu fui convocado pelo meu presidente para eu falar na Escola Bíblica de Obreiros e Membros, e o tema que foi me dado é servir com excelência. Eu falei, meu Deus do céu, tema tranquilo, né? Servir com excelência. E pontuando algumas coisas e tal, e trabalhando ali no meu horário da palestra, eu trabalhei dentro da temática, servi com excelência. Eu falei, irmão, fique tranquilo, que todos que servem com excelência vai causar desconforto nos demais. Por quê, pastor? Porque quem serve com excelência logo revela a incompetência de quem está fazendo relaxadamente. Então a questão não é que você quer se aparecer, a questão é que você se posicionou. E é muito mais fácil amedrontar para seguir a fila de quem está fugindo do que ficar sozinho no meio dizendo, fico. Você vai achar muito mais pessoas propensas a reclamar do que a adorar. Pode ficar em paz. Quem está me entendendo até aqui, diga amém. Pronto. Ô Samar, você sabe que o pessoal está indo embora, né? E você vai ficar mesmo? Vou. Já deu uma olhada no entorno? Já. Percebeu quem está contigo? Quem? Ninguém. E aí? E aí que eu fico. Fica e faz o quê? Defendo. Porque já que eu fiquei, vou dar lugar. Ó. É essa a ideia do texto. Ok? Tá. Só que eu fiquei pensando nisso, pastor Jefferson, eu fiquei pensando nisso. Pastor Jairo, essa ideia de ficar sozinho, ela é dolorosa. Por que é dolorosa? Porque dá aquele tom assim, ó, ninguém está comigo. Vai soar como assim, ó,
será que isso é importante mesmo? Vai dar aquela ideia assim: por que só eu enxerguei desse jeito de ficar? E aí, alguns ainda usam de um álibi. Deus não quer quantidade, Deus quer qualidade. Esse pode ser um argumento pífio de alguém que não consegue agrupar ninguém, e aí fica se esquivando, desculpando, dizendo: é porque Deus não quer quantidade, Deus quer qualidade. Não, quantidade também é bom, sim ou não? Quantidade daquela ideia de vínculo, quantidade daquela ideia de pertencimento, quantidade daquela ideia de tá todo mundo junto. Vamos cantar num coral, quantas vozes? Uma? Não. Quantidade é bom, não é? Obviamente que a qualidade dá um tom assim mais legal, é ou não é? Tá. Eu fico imaginando o Samar dizendo: cadê o pessoal? Alguém foi todo mundo embora. Você está só? Pelo jeito é mesmo, né? Eu fiquei pensando nisso. Eu falei: Senhor, Tu és um Deus tão poderoso. O Senhor é o Senhor dos exércitos, é ou não é, irmão? Quando você fala assim, ó, o Senhor é o Senhor dos... Você imagina o quê? Pastor, eu imagino Deus usando tanta gente. Eu imagino Deus vindo com tanta gente. Vamos levantar um exército de oração. Aí os crentes: isso é maravilhoso, a quantidade, o exército. Só que se eu falar para você que se for para Deus usar exército, Ele usa. Mas se for para Deus usar um só, também Ele usa. Pergunta e você responde: tem problema para Deus usar o exército? Mas se não tiver um exército, tem problema para Deus usar? Também não. Porque nessa ordem matemática ou numérica da Bíblia, sem ser aqui numerólatra, nem praticante de numerolatria, nada disso. Pense comigo, ó, quantos foram os homens que Gideão chamou na primeira demanda? 32 mil. É muito ou é pouco? Ô pastor, bora lá! Pois não, Gideão? 32 mil comigo, bora botar para quebrar, gente. Irmão, seria um exército barulhento, alvoroçado. Mas não deu certo. De 32 mil, quanto foram embora? 22 mil. Sobrou quanto? 10 mil. Deus tem problema de usar 10 mil? Assim, o Deus que usaria 32, 22 foi embora, Deus tem problema de usar 10 mil? Não, irmão, se tiver 32 Ele usa. Se não tiver 32, Ele vai usar 10 mil. Pastor, e se não tiver 10 mil para Deus usar? Aí se você for nessa linha matemática, em números decrescente, se não tiver os 10 mil de Gideão, 32 mil de Gideão para Deus usar, usa 10 mil. Se não tiver os 10 mil de Gideão para Deus usar, Deus pode usar, por exemplo, aqueles 7 mil que não se prostraram diante de Baal. Lembra deles? Quando Elias pensou que era o tal, porque o senhor sabe que só está eu aqui. Não está você não, Elias. Tem 7 mil aí que não se prostraram diante de Baal. Jeová ainda tem, Elias. Eu tenho 7 mil aí. Pastor, e se 7 mil não quiser também? Pastor, vai que esse 7 mil não quer ser usado por Deus. O que vamos fazer se não tiver esses 7 mil? Irmão, se não tiver 7 mil para Deus usar, sabe quem que Ele vai usar? Ele vai usar aqueles 5 mil que se converteram na segunda pregação de Pedro. Pastor, Se não tiver 5 mil para Deus usar, pastor, Ele pode usar aqueles 3 mil que se converteram na primeira pregação de Pedro. Lembra deles? Pastor, se não tiver 3 mil para Deus usar, Deus pode usar aqueles 600 homens que foram com Davi até Ziglag reconquistar suas famílias. Pastor, se não tiver 600 para Deus usar, Deus pode usar aqueles 500 homens que viram Jesus ser assunto ao céu, de 1 Coríntios capítulo 15. Se não tiver 500 para Deus usar, quem Deus vai usar, pastor? Os 400 homens endividados da caverna de Adulão. Se não tiver os 400 para Deus usar, Deus usa os 300 com buzina, 300 com cântaro, aqueles 300 de Gideão. Pastor, vai que não tem 300 para Deus usar, o que Deus faz? Deus usa aqueles 120 de Atos 2 que foram cheios do Espírito Santo. Se não tiver 120 para Deus usar, aí Deus usa aqueles 100. Que 100, pastor? Aqueles 100 profetas que não comeram na mesa de Jezabel.
Se não tiver 100 para Deus usar, aí Deus usa aqueles 70 que foram enviados de Mateus 10 em dupla, 2 em 2, 35 duplas, 70 homens. Se não tiver 70 para Deus usar, pastor, irmão, se não tiver 70, Deus usa os 50 alunos da escola do profeta Eliseu. Pastor, vai que não tem 50, hein? Deus usa os 37 valentes de Davi. Pastor, vai que não tem 37, Deus usa os 30 homens que ajudaram Ebed-Meleque, o etíope, tirar Jeremias da cisterna com um pedaço de trapos. Pastor, e se não tiver 30, Deus usa os 12 apóstolos da igreja primitiva. Se não tiver 12 apóstolos, Deus usa os 7 diáconos que foram cheios do Espírito Santo em Atos capítulo 6. Se não tiver os seus 7 diáconos, Deus usa as 5 virgens prudentes de Mateus 25. Se não tiver 5 virgens, Deus usa os 4 leprosos que bateram o pé na porta de Samaria e o pessoal pensou que era um exército. Se não tiver 4 para Deus usar, Deus usa os 3. Sadraque, tem aí? Mesaque, tem aí? Abednego, tem aí? Pastor, e se não tiver 3, aí Deus dá uma olhada e fala assim: eu vou começar a usar 2. Quem? Bora lá, Moisés. Quem? Arão. E aí, Arão e U? Cadê o Elias? Vem cá também, Elias e Eliseu. Vem cá, Simeão e Ana. Bora lá, Paulo e Silas. Bora lá, Paulo e Barnabé. Pastor, vai que Deus não acha 2. Se Deus não achar 2, ele olha para Ribeirão Preto e diz: tem um, ali tem um, ali tem um, ali tem um. Eu estou falando com alguém. Deus usa exército, mas se o exército não ficar, se levantar um, eu estou sentindo graça para dizer isso para alguém. Elebai do recama xanderevacia. Ô Samar, o povo está indo embora. Eu sei. Vai ficar? Fico. Bora. Bota o texto, telão, por favor. Olha o que é que diz o texto. Este, pois, se pôs no meio daquele. Irmão, você já pensou nisso? Não, pastor, bora pensar comigo. O povo fugindo, dizendo: Samar, vai ficar mesmo? Vou. Ô Samar, quantos metros tem essa terra? Tem não. Tem certeza que vai ficar? Vou. Ô Samar, você percebeu, Samar, o quê? Que você vai ficar e não é nem uma terra inteira. É um pedaço. Parece que eu estou vendo o inimigo passando, dizendo: você vai correr o risco por causa de um? O Samar dá uma olhada e diz: é pedaço, mas é meu. Pastor, só quer chegar onde? Quero chegar para dizer para você: não permita que o inimigo dimensione o pedaço que Deus lhe deu e diminua, inferiorize, apequene. Deus trouxe alguém aqui para dizer: é só um diaconato, mas é teu. É só um serviço na porta, mas é teu. É só uma regência de departamento, mas é tua. É só um instrumento da orquestra, mas é teu. Eu estou falando com alguém que está pensando em sumir, fugir, largar. Deus desce na casa para dizer: bata o pé, vá para o meio e diga: é pedaço, mas é meu. É pedaço, mas é meu. É pedaço, mas é meu. Foi Deus que me deu para cuidar. Foi Deus que me deu para cuidar. Quem está sentindo a presença dele que lhe envolve, que lhe abraça, não permita que o inimigo dimensione aquilo que Deus lhe deu para cuidar. É pequeno, mas é teu. Parece que não é nada aquela congregaçãozinha, mas é Deus que te deu. Parece que não é nada aquele departamentozinho, mas é Deus que lhe deu para cuidar. Fica. Aleluia. Aleluia.
Ô Samar, vai ficar mesmo, vou. Por um pedaço, um pedaço. Agora, os teólogos me perdoem, é só uma mente nervosa pensando. Parece que eu imagino a cena lá em cima. Jeová no trono. E os anjos chegaram e disseram assim: Jeová, sim, está vendo o que está acontecendo lá embaixo? O que é? Os filisteus estão vindo numa incursão militar violenta. E o senhor sabe que tem um bocado de gente fugindo. Sim. Só que tem um rapaz lá que ficou. É mesmo? É. Qual é o nome dele? Samar. Ele ficou? Ficou. E aí? E aí que ele está defendendo. Só que tem um negócio. Só tem ele. Só que eu vou dizer um negócio para o senhor. Fica tranquilo, não se incomode. Porque não é uma terra grande. É um. Então, o senhor não precisa nem se incomodar. Pode selecionar aqui o anjo mais tranquilo, o menos habilitado. Porque como é um, só um anjozinho já resolve. De repente, Jeová do trono, ele ficou. Ele ficou. Ficou por um pedaço. Então deixa eu explicar uma coisa para vocês. Qual? Aqui em cima funciona assim: quem fica, eu desço. Qual é a última frase do texto? E o Senhor. Aí estou vendo alguém dizendo: Jeová, mas o Senhor vai descer. O Senhor vai dar o que lá embaixo? Eu vou dar livramento. Jeová, então é mais ou menos assim, ó. Para pedacinho, livramentozinho. Para pedacinho, coisinha pequena. Para pedacinho, é só um negocinho. Jeová diz: não, quem defende um pedaço lá, eu faço grande da... Eu estou falando com alguém. Estou sentindo graça de Deus para dizer isso. É prática, é biográfica, é rápida, é profética. Eu vim dizer para alguém aqui esta noite: se você ficar defendendo esse pedacinho, prepare-se, o teu Deus é grande, só faz coisa grande, e ele vem para dar um livramento. Eu estou sentindo graça para dizer isso para alguém. Tem coisa grande no céu para acontecer lá na tua casinha. Talvez o inferno diz: esse casamentozinho, essa famíliazinha, essa congregaçãozinha, esse departamentozinho, Jeová, não, na minha obra não tem coisinha. Eu desço agora e vou dar um. Na saída Súria e me de Deus yata Deus estava vindo para cá. Deus estava vindo para cá dizendo: Senhor, um texto biográfico, 2 versículos de reflexão. Aí Deus ministrava no meu coração, Otoniel, ministérios, famílias, chamadas. O inimigo está vindo com violência. E tem gente pensando em fugir, ir embora, parar, largar tudo. Sentimentos de apequenamento, de inferioridade. Aí Deus desce na casa num sábado à noite para dizer: quem é que foi que te disse que o que eu te dei é pequeno?
Eu tenho uma palavra para liberar para o teu coração aqui esta noite, para o teu ministério, para a tua família. Tem um grande livramento de Deus vindo aí. Aleluia. Filisteu não vai destruir sua casa. Filisteu não vai destruir o teu ministério. Filisteu não vai invadir o pedaço de terra que Deus lhe deu para cuidar. Por quê, pastor? Porque quem fica aqui, ele desce de lá. Quem fica aqui, ele desce de lá. A última frase que eu tenho para aplicar para o coração de alguém é essa: fica, que ele desce. Permaneça, que ele desce. Mas eu tenho um compromisso. Eu tenho um compromisso com Deus para esta noite. Qual, pastor? Eu preciso orar por você que veio a este congresso, homens e mulheres. Pastor, eu vim e o filisteu no encalço, e eu estava disposto a fugir. Aí Deus me trouxe aqui para dizer para você: fica. 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 Por quê? Porque se você ficar, pastor, eu preciso de força para ficar. Eu preciso de força para ficar. Deus ministra no meu coração agora. Tem um renovo para a sua vida. Você tem coragem de romper do teu lugar enquanto essa assembleia fica em pé? Você vai romper do teu lugar e vai vir aqui à frente, que eu quero orar por você agora. Vem. Está chegando ali. Vem. Shalai konderema surya terabaha. Tem uma graça liberada para nós agora. Eu estou esperando você chegar. Quem sua mão o arado já pôs, constante precisa ser. O sol declina e logo após vai escurecer. Avante em Cristo pensando, em oração vigiando, com gozo e amor trabalhando para o teu Senhor. Não desanimes por ser tua cruz maior que a do teu irmão. A mais pesada levou o teu Jesus, se console. A tua cruz vai levando, como Jesus perdoando.
Escute isso. Ser bom soldado de Cristo Jesus, sofrendo as aflições, não sufocando a mensagem da cruz, mas persegue. Vai ser o amor proclamando, nova de paz se levando aos que estão aguardando a salva. Escuta isso. Quando enfim tu largares a cruz, Jesus te coroará com santo gozo em glória e luz, te consolará. Esquecerás teus lidares, tribulações e pesares, quando no céu desfrutares perfeita. Fica livramento para você. Eu quero orar. Eu vou orar agora. Obed, prepara um refrão aí para eu orar e Obed e Tainá cantar, e a gente encerra a minha oportunidade. Olha bem para mim, por favor. Olha bem para mim. É pedaço, mas é teu. Você sabe o nível de produtividade dessa terra. Deus está falando com vocês desde quinta. É quinta, é ontem, é hoje, é amanhã de manhã, é amanhã à noite, é quarta noite, o culto da gratidão. Mas hoje o céu reservou para nós o conselho dizendo: fica. Dói, mas fica. Vai dar um medozinho, mas fica. O inimigo é cruento, é cruel, mas permanece. Por quê, pastor? Porque do céu está chegando o livramento. Você está do lado de alguém, de levezinho assim, dá uma olhada para ele e fala assim: tem livramento chegando para você. Fala aí, fala aí. Tem livramento chegando. Tem livramento chegando. Tem livramento chegando. Deus livra a tua casa, Deus livra a tua família. Deus livra teu casamento, Deus livra teu ministério. Ele livra, Ele livra, Ele livra, Ele livra, Ele livra, Ele livra, Ele livra. Ele livra o teu filho lá na faculdade, Ele livra a tua filha. Ele livra os teus enquanto você ora, Ele livra, Ele livra. Permaneça na oração, que eu livro a tua casa, diz o teu Deus.
Senhor Jesus, esta é a tua igreja. Este é o teu povo que ouviu a tua palavra. Palavra que tu colocaste no meu coração. E eu peço em oração agora, dê força para esse homem ficar. Dê força para esse obreiro, ministro ficar. Dê força para essa mulher não fugir, como está fugindo todo mundo. Essa minha oração em nome de Jesus. Enquanto Obed está aí na ministra o que Deus colocou no coração deles, você vai olhar para pelo menos umas 3 pessoas e vai dizer com muita autoridade: fica que ele fica, fica que ele desce, fica que ele já chegou, fica que ele está aqui, fica que esse é o seu lugar, fica! É fiel para terminar no seu tempo e na sua hora, ele tudo cumprirá. Passe os céus e passe a terra, sua palavra não vai passar, porque mais fiel que ele nunca houve, não haverá. Distante pra querer minha fé roubar, dizendo: você já tentou demais, agora pare de sonhar. Então fui ler os meus projetos e comecei a analisar. É distante da minha realidade, preciso avisar. Mas o céu bradou dizendo assim: ouvi a voz de quem? De Deus bradar. Essa voz que está bradando no teu coração, não desista, dizendo: filho, espere um pouco, que agora vou falar. Você que veio para receber o que Deus tem para falar. Eu não te trouxe até aqui para morrer. Será que você se esqueceu? É o preço mais alto que você, e o meu caminho é maior que o céu. Então levante a cabeça e volte a projetar. Não risque nada do papel, porque eu sou fiel para realizar. Quem começou a obra, no seu tempo e na sua hora, ele tudo cumprirá. Passe os céus e passe a terra, sua palavra não vai passar, porque é mais fiel que ele nunca houve, não haverá. O homem promete e falha, mas entra. O homem te prometeu e depois se arrependeu. Mas fiel, levanta as suas mãos e diga que ele é fiel. Declara: ele é fiel, ele é fiel. Disse que iria te ajudar e depois foi embora. Mas fiel é o meu Deus, fiel é Deus, que não falha, não tarda, mas sempre chega na hora exata. Ele não mente, não se arrepende, pois ele já prepara o coração, prepara Para receber aí. pra ver Deus completar essa linda obra que ele começou.
novo na tua vida, e você vai cantar. Quem começou a boa obra, No seu tempo, no seu tempo, Ele tudo. Passe os céus e passe a terra, sua palavra não vai passar, porque é mais fiel, 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 Ele é fiel, 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 Ele é fiel, Ele é fiel, no seu tempo e na sua hora, Ele tudo cumprirá. Passe os céus e passe a terra, sua palavra não vai passar, porque é mais fiel que Ele, nunca houve, não Aleluia. Eu preciso falar com você agora. Segura um pouquinho aí que você já volta. Olha bem para mim, por favor. Olha bem para mim. Em 1 minuto, eu preciso falar com você. Pode permanecer aqui. Pastor, eu? Quem? Você. Você que se afastou da igreja. Aqui. Você fugiu. Quando as propostas chegaram, te dizendo, para que ficar nesse pedaço de terra? Bora! Aí você foi. Mas aí o céu preparou uma noite de sábado para dizer para alguém: eu não esqueci da obra e nem das promessas que te fiz. Porque hoje você volta. Hoje você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador de novo. Deixa eu falar com você que se afastou da igreja ou nunca se converteu ao cristianismo. Eu te convido agora para fazermos uma oração especial por você. Você precisa se identificar. Onde está a primeira pessoa? No meio dessa multidão, pastor Toniel, eu quero. Vem cá, traz ele aqui, traz ele aqui. Eu preciso orar por ele agora. Isso, cadê a segunda pessoa? Pastor, eu quero. Cadê a segunda pessoa? Tem alguém do seu lado aí? Diz para ele, diz para ela, eu vou contigo, eu vou contigo. Cadê a segunda pessoa? Tá aqui a segunda pessoa. Você pode? Não, tá muito pouco barulho. A terceira já está chegando ali também. Venha! Cadê a quarta pessoa, pastor Toniel? Eu quero, pastor. Tá aqui a quarta pessoa. Isso, uma moça acompanha ela aqui. Aqui também? Aqui também está vindo a quinta, a sexta. Cadê a sétima pessoa? A sétima pessoa. A sétima está chegando ali. A oitava está chegando aqui. Cadê você? Venha! Venha que ainda tem lugar. Não é? Está vindo mais uma aqui. Está chegando. Tem presença. Tem graça de Deus aqui na casa. É a nona ou a décima? Cadê você? Vem. Mais 1 minuto eu te espero. Tá vindo ali, tá vindo mais uma pessoa ali. Você pode adorar a Deus, você pode adorar a Deus. Tá vindo mais uma lá, tá chegando mais uma ali. Quem pode adorar ao nome dele? Dá
Dá um zoom aqui, meu filho. Dá um zoom aqui nessa carinha bonita. Vem cá. Isso, é nessa câmera aqui. Você que está nos assistindo pelas redes sociais. Esta é a Assembleia de Deus em Ribeirão Preto, interior de São Paulo. O Deus que fala aqui ao vivo, presencial, é o mesmo Deus que toca na sua vida, na sua casa, no carro, no trabalho, onde você estiver agora. O desespero não lhe consome, a angústia não lhe consome, porque o Jesus desta igreja está lhe alcançando com uma mão forte da graça e dizendo: vem que eu tenho vida nova para você. Ei! Vai fugir até quando? Faz tanto tempo que você desistiu. O céu preparou essa oportunidade para dizer: chega de fuga, vem para o meio, que tem lugar para você, soldado. Pastor, eu estou acompanhando aqui pela internet. Bota aí nos comentários: eu quero Jesus, eu quero Jesus. Coloca aí que a mídia da igreja já está trabalhando e nós vamos orar por você. Tem gente chegando aqui. Aleluia, aleluia. Essas dezenas de irmãos que vieram aqui, olha bem para mim, por favor. Todos vocês vão fazer essa oração. Repitam comigo: Senhor Jesus, com os meus lábios eu reconheço que Tu és o único, suficiente perdoador dos meus pecados. A partir de hoje eu tenho um só Senhor, Tu és o meu Senhor. Esta é a minha igreja e aqui eu tenho um pastor. Amém e amém. Você vai receber um abraço de quem está do lado aí, que vai te acolher, que vai te acolher. E vocês aqui, vocês aí, olha bem para mim, por favor. Ok. Na esquerda aqui vai ter um atendimento específico para vocês. Isso, o departamento vai cuidar de vocês. O departamento vai cuidar. Olha aqui, pastor. Acabou de aceitar Jesus, está entregando esta peça, tem o significado disso, e Deus está transformando a vida deste homem. Deus está transformando as vidas que estão aqui diante desse altar. Todo o significado disso já está quebrado em nome de Jesus. Tem vida nova para este homem, tem vida nova para essas pessoas. Carinhosamente, diz para pelo menos uns dois aí, e eu devolvo o microfone para o pastor presidente. Diz para ele: aconteça o que acontecer, fica, porque se você ficar, ele desce. Presidente, obrigado. Pastores, muito obrigado. Deus abençoe. Liderança.